Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 13, tá bom? No capítulo anterior, o apóstolo Paulo falou: "Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente." O caminho mais excelente é Cristo, né? Esse que é o caminho mais excelente. E ele pediu para que nós procurássemos os melhores dons. E aqui, agora no capítulo 13, ele vai falar que o caminho mais excelente é Cristo, porque ele é a personificação do amor. Nas próprias escrituras diz que Deus é amor, né? Então o próprio Senhor, ele é o amor. E aqui ele fala que os melhores dons, ele incentiva nós a buscarmos os melhores dons, mas mesmo os melhores dons, se não tiver amor, é como nada, tá bom? Vamos começar aqui o estudo no versículo 1, que diz assim: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine." Essa palavra caridade, algumas vezes vai estar escrito caridade e outras vezes vai estar escrito amor, né? Depende da tradução ali, tá bom? Mas é a mesma coisa. A caridade e o amor é o mesmo aqui. Significa agape, né? Um amor que não espera nada em troca, um amor. Ele vai descrever esse amor aqui, tá bom? No capítulo 13. Então significa todas essas coisas aqui, o amor. Então ele fala que ainda que ele pudesse falar a língua dos homens, né, e dos anjos, veja que ele está falando na cidade de Corinto, né, e eles têm ali como referência pessoas eruditas que falam línguas diferentes, né? E aqui Paulo está falando, olha, ainda que uma pessoa fale diversa língua dos homens, se essa pessoa não tiver amor, nada é, né? Mesmo que a pessoa falasse a língua dos anjos, qual que é a língua dos anjos, né? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Então eles falam todas as línguas. Eles falam um idioma que a pessoa vai entender. Até mesmo sem um anjo pode aparecer para você e não abrir a boca e ainda assim comunicar algo com você. Tá bom? Porque eles falam pelo poder do Espírito Santo. Então ele falou, mesmo que uma pessoa fale pelo poder do Espírito Santo, se ela não tem amor, não é nada. E ele dá o exemplo aqui, né, do metal que tine ou um sino, né, que retine ali. O sino, embora o barulho dele vá para vários lugares, é um som que não é uma música, um tom musical, né? Ou seja, ele tem o barulho alto, porém ele é vazio por dentro. Então, ainda que eu pudesse falar a língua por meio do Espírito Santo ou falar para várias pessoas em diversos idiomas, se eu não tiver o amor, é como se eu fosse vazio. Então ele traz essa ideia aqui. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o montes, e não tivesse caridade, nada seria. Observa aqui que ele vai citando os dons, né, do capítulo anterior, né? E aqui ele fala que se uma pessoa tiver fé tal de mover o monte, né, mover montanhas, né, tal como Enoque fez, né, ele moveu montanhas por meio da fé. Se a pessoa não tem amor dentro de ti, se ela tem o dom de profetizar, de falar para as pessoas, ensinar, se ela não tiver amor, é como nada, né? Então ele vai reduzindo os dons aqui ao amor, né? Ou seja, tudo precisamos do amor. Ele continua, versículo 3 aqui. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Essa palavra distribuir aqui no grego significa pequenas porções. Seria eu vender tudo o que tenho e dar pequenas porções, ajudar muita gente, né? Ajudar muitas pessoas com quantidades menores, né? Ou seja, alcançaria muitas pessoas por meio... E observe, né? Ainda que eu pudesse fazer isso, ele continua. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, martirizado, né? Eu morrer sem negar Jesus Cristo, né? Morrer ali como martírio. E não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria, né? Aqui que está uma coisa, né? Às vezes você é convidado, né, para dar um discurso sobre caridade. E logo a gente pensa, o que é caridade? A caridade é fazer o bem para o próximo. E aí você se concentra em fazer o bem para o próximo, tudo. Mas olha só, ele falou que você pode fazer todas essas coisas, distribuir todo o seu dinheiro, vender, ajudar tanta gente, e ainda assim, se você não tiver essa caridade, é como se fosse nada. Então, caridade não é simplesmente dar, é o sentimento também que você tem.
né, de ajudar, realmente ter amor por as pessoas. Né? Então esse é o sentido. Do que adianta eu entregar, ser queimado vivo, né, em testemunho de Jesus Cristo, mas eu não ter amor por Jesus Cristo? Então é como se não tivesse proveito nenhum. Né? Interessante. Então, mais uma vez, falando sobre caridade e o amor, e a personificação da caridade e o amor é Cristo, né? A gente vai ver isso aqui nos próximos versículos também. Continuando, versículo 4. Né? O versículo 4 diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se soberbece. A gente pode até trocar o nome aqui de caridade por Cristo, né? Por exemplo, Cristo é sofredor, ele sofreu por nós, isso é o amor que ele teve, né? Que ele tem por nós, de sofrer por nós, ele não pensa mal, ele não... Então tudo isso se encaixa aqui com Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuando aqui, versículo 5. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, né? Então a pessoa com amor, ela não fica suspeitando mal um dos outros, sempre busca ali na pessoa a esperança de que ela vai mudar, sempre com amor, né? E a gente consegue ver isso aqui. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Aqui a gente vê que a caridade, o amor, ele não é neutro nas situações, ele toma um partido. E ele vai tomar o partido para o lado certo. Ou seja, mesmo que seja alguém que você ame, o seu esposo, né, os seus filhos, mas se eles fez alguma coisa errada, você tem que falar: olha, eu amo você, eu tô com você, a gente vai passar por isso junto, né? Mas nisso aqui você está errado. O amor, ele não encobre, né, pecados, né, das pessoas, mas ele continua amando, mas ele tem uma partida, ele não trata com injustiça. Não é porque eu amo que eu vou pegar e agir com injustiça, né? O que é certo é certo. Então, o correto mesmo é falar: eu tô com você, eu te amo, tamo junto, mas nisso aqui você está errado, né? E assim demonstrar o amor aqui. Então, o amor, ele não é neutro, ele toma o partido aqui, e é o partido que não é da injustiça, né? Ele fica com a verdade, como diz aqui, ó. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? São muitos atributos aqui, né, do amor. Versículo 8. Aqui no versículo 8 em diante, o Paulo ele vai falando do amor e a graça de Deus, né? Como o amor ele é completo. Ele diz assim, ó: a caridade nunca falha, porém ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. E ainda que haja ciência, desaparecerá. Aqui eu acho muito bonito esse versículo 8, porque ele fala que as outras coisas vão desaparecer. Né? E aqui quando diz que a caridade nunca falha, significa que ela não tem data de validade. Ela permanece para sempre, ela nunca vai morrer. Tem profecias, alguém profetizou sobre a chegada do Messias, isso vai acontecer e vai se concretizar. Mas o amor vai permanecer para sempre. Então essas coisas vão passar, mas o amor ele vai permanecer para sempre. Não existe validade para o amor, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Tudo o que ele está falando que nós temos um conhecimento imperfeito, né? Só conhecemos em parte, né? Tem um exemplo que eu vou dar no versículo aqui para baixo aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui agora também. Por exemplo, uma sombra, conhecer em parte. Se você está de costas para o sol e vem chegando uma pessoa assim, você consegue ver a sombra da pessoa. Então, pela silhueta, pelo jeito da pessoa, você vai falar: é um homem ou é uma mulher, por conta do jeito, do cabelo. Aí você vai falar: olha, essa é uma pessoa assim. Você vai saber que é uma pessoa, mas você não vai saber a cor do cabelo, você não vai saber a cor da unha que está pintada. Então você conhece o evangelho e as coisas que nós conhecemos agora em parte, tá bom? Mas se a pessoa vier para sua frente, aí sim é completude, né? Você vai ver tudo. Então agora nós conhecemos em parte e depois vai ser completo, tá bom? Então é um exemplo aqui muito bom de se dar, né?
quando vier o que é perfeito, o que é perfeito é Cristo. Quando ele vier, então o que é parte desaparecerá. A gente vai saber plenamente sobre Jesus Cristo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui ele está falando do entendimento. Uma criancinha, ele está falando aqui, quando fala menina, é criancinha bem pequena mesmo, que não entende as coisas. Então ela é levada por várias coisas, não tem a ideia completa como um adulto. A comparação aqui é de uma criança com um adulto. O conhecimento de um adulto, de um ancião, tem muito mais anos de vida, ele conhece melhor as coisas do que uma criancinha, quase um bebê ali que não tem esse entendimento. Então mostra também que esse entendimento que nós temos do Evangelho também vai amadurecendo com o tempo. Mas o perfeito mesmo só quando Jesus Cristo chegar, que vai ser o conhecimento perfeito. Versículo 12 explica melhor sobre isso, ó. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, e então conhecereis como também eu sou conhecido. Então, esse conhecer em parte é como eu dei o exemplo da sombra, né? Você vê ali, o Velho Testamento era um exemplo de Cristo, né? O Cordeiro queria ser morto. Então, quando Cristo veio e se completou todas as coisas, então você tem uma visão geral, você tem um conhecimento pleno do que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sobre Jesus Cristo, entende? Então você via antes por sombra e agora você vê por completo, né? Agora você vê por parte, né? Não por enigma, né? Aqui ele fala quando vemos por espelho. O espelho naquela época, né? Eram espelhos de latão, né? Era um bronze polido, muito bem polido ali que você via, mas não é igual o espelho que nós temos hoje, né? Que dá para ver nitidamente. Então, ele está falando assim, pelo espelho a gente tem uma noção, mas quando Cristo estiver face a face conosco, aí a gente vai compreender todas essas coisas. É isso que ele está falando. Finalizando aqui o versículo 13. Versículo 13 diz: Agora, pois, permanece essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas três é a caridade, né? Por que que a caridade, né? O amor, né? Aliás, a caridade é o puro amor de Cristo. Essa é a definição de caridade, né? Por que que a caridade aqui, no caso, o amor é o maior, né? Porque fé e esperança você tem, mas ela vai desaparecer. Quando você estiver com Cristo, você vai ter esperança que ele vem? Não, ele já veio, você vai estar com ele. Então, todas essas coisas vão passar, né? Você vai precisar ter fé? Não, você vai ter um conhecimento perfeito. Um conhecimento perfeito não é fé. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos, é uma das definições de fé aí, tá bom? Mas o amor não, o amor ele vai permanecer. Então por isso que ele fala, né, que todos os dons que ele falou, nós devemos procurar os melhores dons, e ele fala, se eu tivesse o dom, o poder de curar, de transportar montes, né, por meio da fé, ainda assim, se eu não tiver o amor, nada é, né? Então é muito importante isso, colocar o amor em todas as coisas e nos dons. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.